Márcia, querida, Olá! tá me ouvindo bem? Peraí, só um minutinho. Tá. Deixa eu dar uma organizada aqui. Bom dia, querida. Bom dia, Márcia. Namastê. Namastê. É uma honra estar aqui com você. Me senti muito honrada pelo convite de conduzir essas lives, porque você sabe que eu sou uma grande apaixonada pela yoga terapia hormonal, método da Diná Rodrigues, né? Sim, Por isso querida. eu me senti extremamente honrada. Eu já havia até me emocionado há tempos atrás, quando a Diná menciona o meu nome, quando ela agradece no livro as professoras que começaram essa prática, que foi a Cássia Saito e a Aparecida Meira e eu. Então, nós, desde o princípio, acreditamos firmemente, porque nós experienciamos os resultados em nós. Mas vamos lá, o que interessa a live, né, Márcia? Vamos, então, conforme nós combinamos, né? Porque nós ensaiamos, né, É, Ângela? com certeza. Porque essa é a minha primeira live. Eu não sou de participar e nem de fazer lives, né? Essa é a minha primeira live, né? Para inaugurar as entrevistas do NIT Brasil. Eu só quero fazer um parênteses. Eu acho que a Mônica Fischer está aí assistindo, e a Mônica mais a Marg, depois a gente vai falar disso. Mas a Mônica Fischer é uma grande parceira, né? Ela faz parte da construção do NIT, junto comigo e com a Mag. E eu quero mandar um grande beijo, porque ela está fazendo aniversário hoje. Você travou. É uma Ariana fantástica. Então eu estou querendo deixar meu abraço para a Mônica. Travou muito tempo? Não, não, rapidinho. Tá, então um grande abraço, Mônica, parceirona. Bom, eu vou começar e eu sempre tenho uma colinha, porque senão eu falo muito e aí a gente passa de 1 hora e a gente não pode passar disso, tá? Bom dia. Eu estou grata pela presença de quem está nos assistindo e informo que essa é minha primeira live, como eu já informei. Hoje é a abertura da série de entrevistas Polinizando Experiências, tá? Pelo Instagram NIT Brasil. O NIT Brasil no Instagram é uma página nova e conta a história da construção do NIT. E agora a gente está inaugurando essa série de entrevistas. A gente quer fazer do NIT Brasil uma página bem movimentada, tá? Bom, meu nome é Márcia Pavão, eu vou iniciar uma conversa com a professora Ângela Campelo e no decorrer dessa conversa vocês entenderão o que é o NIT, Núcleo de Referência em Yoga Terapia Hormonal, e também sobre a série de entrevistas, tá? E como hoje é a abertura dessa série, eu e Ângela, nos entrevistaremos, né, Angela? Então eu vou apresentar essa querida que eu me apaixonei. Eu conheci a Ângela, ia falar da Ângela, né? E conheci a Ângela o ano passado e me apaixonei. Ela é uma figura fantástica, carismática, linda. Lembra minha mãe. Maria Campelo França, professora Ângela Campelo. Nasceu em 30 de março, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Mora em Belo Horizonte. É casada, é mãe de 6 filhos e vó de 8 netos. Em 95, se formou como professora de yoga no curso de Marta Serretti, no Espaço de Yoga Integração. É gostoso citar, né, as nossas origens. Além das formações em Hatha e Laya Yoga, é especializada em Yoga Terapia Hormonal, método Diná Rodrigues. É apaixonada pelos efeitos transformadores dessas práticas e leva esses benefícios a seus alunos por meio de aulas e palestras. A Ângela Campelo faz parte da comunidade NIT
e por ser habilidosa na arte das entrevistas, foi convidada a conduzir a série Nietzsche Entrevistas, Polinizando Experiências. Então, nós vamos conhecer a nossa apresentadora. Ângela, vamos começar falando de Diná Rodrigues e Yoga Terapia Hormonal, já que é por ela e por essa técnica maravilhosa que formamos essa grande comunidade de professoras Nietzsche. Uma professora de yoga especializada em yoga terapia hormonal deve ser chamada de yoga terapeuta hormonal. Diná reforça sempre isso, não é verdade? É. Você sendo uma yoga terapeuta hormonal pioneira, porque fez o curso com Diná logo no início, e ela cita você no livro, poderia explicar brevemente o que é yoga terapia hormonal e como a yoga terapia hormonal chegou até você? Pois não, Márcia, com muita alegria. A yoga terapia hormonal, o método da Diná Rodrigues, a princípio tinha o nome de yoga terapia hormonal para a menopausa. Mas com o tempo, a Diná foi observando que não só as mulheres na fase da menopausa, mas as mulheres em todas as fases da vida poderiam ser beneficiadas e muito beneficiadas com essa prática. As mulheres que têm um ciclo menstrual irregular, mulheres com dificuldade de engravidar. Então, todas elas são muito beneficiadas com essa prática. A Diná desenvolveu essa prática baseada em estudos profundos, que hoje nós já sabemos, até mesmo pela palestra que aquele médico deu, né? O doutor Rui Afonso, que tem uma comprovação científica. À medida que a Diná foi elaborando o trabalho dela, ela foi procurando observar se realmente tinha efeito. Então, é uma técnica que tem uma comprovação científica. Essas alunas que fizeram parte da pesquisa, elas faziam exames de laboratório, de tempos em tempos, e era comprovado que o nível do hormônio, do estrógeno, melhorava. Além da constatação de que o bem-estar também melhorava. Daí parte a técnica da Diná, né? E você quer saber como que eu experienciei isso em mim? Como que a yoga terapia hormonal chegou até você e a sua experiência com yoga terapia hormonal? A yoga terapia hormonal chegou até a mim quando eu soube, através da minha professora de yoga na época, Letícia Santiago, que a Diná viria a Belo Horizonte, na clínica de doutora Ana Maria Araújo, e daria um workshop a respeito de yoga terapia hormonal. Aí nós fomos até o espaço de doutora Ana Maria e participamos desse workshop no final de semana. No dia seguinte, eu achava que eu ia dar conta de tudo tranquilamente, mas tive uma certa dificuldade. Mas como nós já havíamos percebido que era algo de grande benefício para nós, mulheres, nós resolvemos, então, cada dia uma dava uma aula para a outra, acompanhando a apostila. E à medida, Márcia, que isso foi tornando uma rotina na minha vida, eu, então, abandonei a reposição hormonal que eu fazia na época, a reposição hormonal química, porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? Eu fiquei surpresa quando eu comecei a ter todos os sintomas da menopausa, porque eu já fazia as práticas de yoga há muito tempo, mas os sintomas eram, assim, intoleráveis. Eu tinha todos que você puder imaginar. E eu vejo que isso foi uma bênção de Deus, porque hoje, qualquer aluna que chega até a mim e relata um sintoma, eu sei o que ela está sentindo, não por ouvir falar, mas por ter experimentado. E como a minha mãe havia falecido decorrente de um câncer de mama, eu então estava com aquela preocupação de fazer essa reposição hormonal, apesar de ter me feito bem, eu sabia do mal futuro que aquilo iria me causar. Aí, quando eu criei o hábito de fazer as técnicas, os exercícios da Diná, que eu quero ressaltar aqui, que são extremamente simples, mas assim, de uma eficácia imensurável, e à medida que a gente cria o hábito de fazer e faz
constantemente, os resultados são, assim, maravilhosos. Assim que eu comecei a perceber isso, eu já deixei o uso do hormônio e comecei a fazer só as práticas. Mas aí veio o desejo de passar isso para as outras pessoas. Foi quando a Letícia e eu, a Diná vai lembrar bem disso, nós a convidamos para vir a Belo Horizonte nos capacitar como professoras de yoga terapia hormonal. É importante ressaltar, Márcia, que é necessário que haja esse curso, essa especialização. Não pode uma professora de Hatha Yoga ou de qualquer outro setor da yoga ter acesso ao livro ou à apostila e começar a dar as aulas. Isso não é permitido. Mesmo tem que ter tem o as curso. contraindicações, né? Então, Exatamente. tem as contraindicações, a necessidade de adaptações de exercícios, né? Porque cada corpo é um universo. Então, nós temos a conduta de fazer as anamneses com as nossas alunas, né? E a partir dessa anamnese traçar um processo didático de acordo com a necessidade de cada uma. Com certeza. Né? Bem lembrado, Márcia. Então, com isso, a Diná veio, deu o curso. Assim que eu me capacitei como professora, eu já comecei a dar aula. E desde então, eu dou aula. Hoje, as aulas são às quartas-feiras, às 7 horas da manhã, só uma vez por semana, porque a proposta é que a aluna aprenda e ela crie um hábito de fazer por conta dela, na casa dela. A proposta é essa. E é bom lembrar, Márcia, que a técnica, depois que você automatiza, com 20 minutos, meia hora no máximo, você faz toda a sequência e o bem-estar que a pessoa sente é maravilhoso. Maravilhoso, né? É uma sequência gostosa, porque parece uma coreografia, né? Eu fui bailarina, então eu vejo, eu sinto, eu faço a yoga terapia hormonal como se fosse uma coreografia, né? E é muito legal a questão da autonomia, né? Você entrega a sequência para sua aluna, né? E ela tem essa sensação de pertencimento, né? Me pertence essa sequência e eu preciso fazê-la porque os resultados são compatíveis à prática. Ô, Márcia, e é interessante o que há de educativo por trás disso, porque a nossa cultura é praticamente de terceirizarmos a nossa saúde. Sim. E com isso, de você assumir essa responsabilidade, você traz esse cuidado para você mesma. Exatamente. É maravilhoso. Bom, continuando, agora a entrevista era Ângela entrevista Márcia Pavão, mas Márcia Pavão entrevista Ângela. Quem é Diná Rodrigues para você? Então, Diná Rodrigues é primeiro, é uma grande mestra que Deus colocou no meu caminho. Porque graças a ela, eu sei que hoje, com a idade que eu estou, 79 anos, eu tenho uma saúde muito boa e eu agradeço isso às práticas da yoga terapia hormonal. Porque a gente sabe, né, Márcia, que os sintomas decorrentes da menopausa, eles são muito além das ondas de calor. Aquele desânimo, aquela procrastinação, aquela falta de objetivo na vida, tudo isso vem decorrente da falta do hormônio. E a yoga terapia hormonal nos resgata tudo isso. E a Diná Rodrigues é essa grande mestra, uma cientista, uma pesquisadora. Ela é de São Paulo, morou muitos anos em São Paulo e hoje ela mora em Jundiaí, né? E de lá ela continua com os trabalhos dela, que além da yoga terapia hormonal para hormônios femininos, ela tem para hormônios masculinos e estresse e para diabetes. E tive a felicidade de poder fazer esses cursos todos com ela, embora eu só trabalhe com a yoga para hormônios femininos. Ela já é uma senhora, uma jovem senhora, que agora, dia 13 de maio, completa 96 anos, e continua pesquisando, né, Márcia? Pelo que nós sabemos, está aí para sair do forno a yoga terapia para o sistema imunológico. Exatamente. Então, o exemplo da Diná é algo maravilhoso. Nós não podemos nos limitar pela nossa idade cronológica, né?
Nós temos que tocar a nossa vida pelo nosso ideal. E isso ela nos ensina. Exatamente. Ela passou esses 3 anos de reclusão em casa, que nós passamos também, né? Desenvolvendo uma nova técnica que é a yoga terapia hormonal para sistema imunológico, né? É bem interessante e, inclusive, já está no site dela essa nova técnica. Você tem um espaço de yoga em Belo Horizonte com um nome muito simpático, Tranquilitas Yoga. E o que as tranquilitas praticam nesse espaço, além de desfrutarem daquela mesa maravilhosa, uma mesa típica mineira? Uai, não seria uma escola de yoga mineira, né, uai? Se não tivesse essa mesa de chá. Então, Márcia, eu comecei a dar as aulas aqui dentro da minha casa. Aquele princípio que a gente acha que não sabe em que isso vai dar. Depois passei para uma sala fora daqui de casa. Mas os filhos foram casando e eu tenho um quintal muito grande, que eu moro numa região muito privilegiada, que o lote é muito grande. Então, com a saída dos filhos que foram se casando, a casa ficou vazia. E eu e meu marido optamos, então, por trazer a minha escola para aqui. Então, o Tranquilitas é no quintal da minha casa, tá? E ali numa varanda que tem no quintal tem a mesa de chá. E no Tranquilitas nós temos as práticas de Hatha Yoga, Laya Yoga 2 vezes por mês e Yoga terapia hormonal. E às vezes, para algum amigo mais chegado, o espaço é cedido para algum workshop assim, que não ocupe muito tempo, porque senão eu tiro a liberdade da minha família, e isso para mim é prioridade também, né? E é interessante, sabe, Márcia, porque me questionam muito por que o nome Tranquilitas e por que a minha logomarca é tão vermelha. É o seguinte, Tranquilitas é o Elohim da paz. Dentro dos estudos dos mestres ascensionados, ele serve ao 6º raio, que é o raio do Cristo. E o raio do Cristo é vermelho dourado. E como yoga combina com tudo, eu sou muito curiosa com relação aos mestres ascensionados. Por sugestão de uma grande amiga, que é a Beth Werner, que fez o curso junto comigo, ela sugeriu esse nome e ele calou fundo no meu coração. Daí o Tranquilitas Yoga. Ah, é lindo. Todas tranquilitas no espaço da Ângela, que é um espaço enorme, né? Esse seu... Sim. Ângela, você tem páginas, né, nas redes, Facebook, Instagram, onde realiza as entrevistas, né, regulares. Isso se fez, né, uma prática sua. Por sinal, uma maravilhosa entrevistadora. E por isso você foi convidada por nós, né, do NIT, a ser a nossa entrevistadora oficial. Inclusive, entreguei a chave do NIT, do Instagram NIT para a Ângela, por isso que ela abriu essa reunião. E você se encontrou como entrevistadora também, não é? Ô, Márcia, esse caso das lives foi tão interessante. Quando começou a pandemia, pelo menos eu pensei que seria só uma semana, e que na semana seguinte já estaria tudo normal. Aí começou, na semana seguinte, nada, voltou, eu pensei comigo mesmo, eu não posso deixar os meus alunos à deriva sem nenhum apoio. Eu comecei nessa época a gravar meditações em áudio, meditações de 3 minutos, de 5 minutos. Hoje, eu já tenho postada 1.120 meditações nos áudios, naqueles grupos para quem eu direciono. Aí, assim que começou a voltar as atividades, em 2021, as atividades começaram a voltar, eu pensei que seria interessante divulgar o trabalho das professoras de yoga. Eu não tenho nenhum curso, né, nessa área de entrevista, de nada. Eu fui motivada apenas pelo desejo de divulgar os trabalhos, principalmente das professoras mais antigas. O meu desejo era esse, porque quando eu comecei
a dar as aulas, quando a Diná começou com as práticas dela, Márcia, não existiam redes sociais, não existia sequer celular. Se tinha celular, era uma pessoa ou outra que tinha condição de ter um celular. Então, era cada um no seu cantinho, fazendo o seu trabalho. E eu fui vendo que grandes mestras de yoga não eram reconhecidas, ninguém sabia que elas existiam, porque ficavam ali no seu canto, parou de trabalhar. E nós sabemos muito bem o valor das pioneiras. São aquelas que acreditavam. Se não tivesse havido essas grandes mestras que nos trouxeram a yoga, que nos ensinaram isso, eu afirmo sempre, teria virado um arquivo morto nas estantes, teria desaparecido. Então, eu comecei com as professoras mais antigas, mas eu encontrei uma certa dificuldade, porque muitas não sabiam lidar com a internet, muitas ficavam acanhadas de aparecerem para dar uma entrevista, achando que não se saíam bem. Aí eu abri para as professoras novas também. E desde de fevereiro de 2021, que eu venho fazendo essas lives. Já são 110, 111 lives, eu completo amanhã, com professoras, uma por semana. E isso, Márcia, me trouxe um retorno que eu não sei mensurar para você. Primeiro que eu comecei a conhecer professoras, não só do Brasil, mas até mesmo de outros países da América do Sul. E conhecer trabalhos assim espetaculares, verdadeiras desbravadoras. E curiosamente chegou até a mim, até no meu espaço, uma professora muito jovem, ela chama Larissa, e ela veio para fazer uma aula experimental. Mas depois ela me relatou que não era uma aula experimental. Ela tinha vendido carro, vendido tudo, e estava como uma mochileira pelo Brasil nessa época, hoje eu não sei onde ela se encontra, vendo como que as pessoas davam as aulas de yoga, como que a yoga estava sendo levada para a população. E conheci pessoas assim fantásticas pelo Brasil todo. Isso me acrescentou muito através da conversa com elas, como que isso enriqueceu o meu trabalho. Então, quem está ganhando muito mais com essas lives sou eu. O meu retorno é esse do conhecimento, né? E isso me dá um prazer muito grande, porque hoje, você tem uma ideia, minha neta mais nova já tem 10 anos. Então, até casa de vó já não tem mais aquele atrativo quando eles eram todos pequenininhos. Os adolescentes querem os clubes, querem os amiguinhos, as paquerinhas, né? E isso é o correr normal da vida. Que linda, querida Ângela. Eu quero agradecer a presença, estou vendo alunas queridas aí, Celinha, Remoura, você precisa vir para o grupo, querida, está faltando você. A Cicane. Mônica está aí. A Eneida, a Leonor, querida, minha aluna querida de Yoga Terapia Hormonal. E a Mônica Fischer está aí, hoje é aniversário. Tá? Um parabénsão bem grandão para você. Te amo, Mônica. Parabéns, bom, Mônica. Então, parabéns. Já apresentamos a entrevistadora Nietzsche. Então, agora, Ângela, eu passo a palavra para você. Pode me entrevistar.